Descubra como o Espírito Santo pode te capacitar a viver uma vida de amor e serviço a Cristo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e ele nos capacita de maneira extraordinária quando permitimos que o Espírito Santo entre em nossas vidas. Somos preenchidos com o poder do Deus vivo. Esse poder não é para ser usado em nossos próprios desejos egoístas, mas sim para servir aos outros com amor, para a glória de Cristo. É pelo Espírito Santo que recebemos a capacidade de amar nossos inimigos, de superar as forças das trevas e de testemunhar eficazmente sobre quem é Cristo amanhã. Por nós mesmos jamais conseguiríamos viver a vida que Jesus espera de nós, mas pelo Espírito podemos nos tornar cada dia mais semelhantes a Ele. O Espírito Santo não apenas nos capacita com poder sobrenatural, mas também nos renova interiormente quando permitimos que o Espírito Santo entre em nossas vidas. Ele realiza uma transformação profunda. Ele nos concede um coração novo, livre de dureza e egoísmo, e um espírito renovado, cheio de compaixão e humildade. Essa renovação interior não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços, mas é um presente gracioso de Deus. Com o Espírito Santo habitando em nós, somos capacitados a obedecer aos mandamentos de Deus, não por obrigação, mas por amor e gratidão. Ele nos guia em direção à santidade e nos capacita a viver uma vida que reflete a imagem de Cristo. Uma das principais atuações do Espírito Santo em nossas vidas é nos fortalecer para suportar as dificuldades e desafios que enfrentamos diariamente quando permitimos que o Espírito Santo guie nossos passos. Somos revestidos com uma força sobrenatural que vai além das nossas próprias capacidades. Ele nos capacita a perseverar nas tribulações, a manter a fé inabalável em meio às adversidades e a confiar na soberania de Deus em todas as circunstâncias. Além disso, o Espírito Santo nos ajuda a amar intensamente ao Senhor, despertando em nós um desejo ardente de buscar a presença de Deus, de conhecer Sua palavra e de viver em comunhão constante com Ele. Com o Espírito Santo como nosso guia e fortaleza, somos capacitados a viver uma vida de profunda intimidade com o Pai Celestial. O Espírito Santo nos marca com seu selo de pertencimento, identificando-nos como filhos amados de Deus. Esse selo não apenas nos distingue como herdeiros da promessa divina, mas também nos assegura a presença constante do Espírito Santo em nossas vidas. Ao recebermos o selo do Espírito Santo, somos marcados para viver uma vida que reflete a imagem de Cristo, uma vida de santidade e consagração. Essa marca divina nos diferencia do mundo e nos conecta de forma íntima com o coração do Pai Celestial. Que possamos valorizar e honrar o selo do Espírito Santo em nós, vivendo de acordo com a identidade e propósito que Ele nos concede. O Espírito Santo é o nosso auxiliador constante em todas as áreas de nossas vidas. Ele não apenas nos capacita com poder sobrenatural, mas também nos guia e nos consola em momentos de aflição e incerteza. Quando permitimos que o Espírito Santo entre em nossas vidas, ele se torna nosso companheiro fiel, sempre pronto a nos ajudar e a interceder por nós diante do Pai. Sua presença em nós é como uma luz em meio às trevas, iluminando o caminho e trazendo paz ao nosso coração. Não importa quão desafiadoras sejam as circunstâncias que enfrentamos, podemos confiar no Espírito Santo para nos fortalecer, consolar e orientar com sabedoria divina. Que possamos reconhecer a preciosa presença do Espírito Santo em nossas vidas e buscar sua orientação em todas as áreas de nossa jornada espiritual. Quando permitimos que o Espírito Santo entre em nossas vidas, experimentamos uma transformação profunda em nossa perspectiva de vida.
Sua presença não apenas nos capacita com poder sobrenatural, mas também nos conduz a uma compreensão mais profunda do propósito e da vontade de Deus para nós. O Espírito Santo nos enche de esperança e paz, mesmo diante das adversidades deste mundo. Ele nos revela a verdadeira natureza do amor divino e nos capacita a viver em harmonia com os princípios do reino do céu. Ao permitirmos que o Espírito Santo guie cada passo da nossa jornada espiritual, somos conduzidos por um caminho de renovação e restauração, onde encontramos plenitude e significado em Cristo. Uma das funções essenciais do Espírito Santo em nossas vidas é a convicção do pecado. Quando permitimos que o Espírito Santo entre em nosso ser, ele revela as áreas em nossa vida que estão em desacordo com a vontade de Deus. Sua presença nos confronta com a realidade de nossas transgressões e nos leva ao arrependimento sincero. O Espírito Santo não apenas aponta nossos erros, mas também nos capacita a abandonar o pecado e a buscar uma vida de santidade e retidão diante do Senhor. Sua convicção amorosa nos direciona para um caminho de restauração e transformação, onde somos purificados e renovados pela graça divina. Quando convidamos o Espírito Santo para habitar em nós, nossa vida de oração é transformada. O Espírito Santo não apenas nos capacita a orar com eficácia, mas também nos guia em cada palavra que pronunciamos diante do Pai. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, conhecendo os desejos mais profundos de nossos corações e apresentando-os a Deus em perfeita sintonia com sua vontade. Por meio do Espírito Santo, nossas petições se alinham com os propósitos divinos e somos fortalecidos para perseverar em oração, mesmo nos momentos de fraqueza. Que possamos acolher a presença do Espírito Santo em nossa vida de oração, permitindo que ele a enriqueça e a torne cada vez mais poderosa e eficaz. Quando nos rendemos ao Espírito Santo, somos capacitados a resistir às tentações da carne e a viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos fortalece interiormente, concedendo-nos discernimento espiritual para identificar as ciladas do inimigo e nos capacitar a permanecer firmes na fé. Ele nos guia em meio aos conflitos internos, fortalecendo-nos para vencer as batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Com o Espírito Santo como nosso auxiliador, somos capacitados a renunciar às paixões carnais e a andar segundo o Espírito, produzindo frutos de amor, paz e santidade em nossas vidas. Ao permitirmos que o Espírito Santo preencha cada área de nossas vidas, somos convidados a uma jornada de intimidade e comunhão com Deus. O Espírito Santo não apenas nos capacita com poder sobrenatural, mas também nos guia em cada passo que damos. Ele nos conduz à verdade plena, revelando os mistérios do reino dos céus e iluminando o caminho da justiça e santidade. Quando nos rendemos ao Espírito Santo, experimentamos uma transformação completa em nossa maneira de pensar, agir e sentir. Sua presença em nós nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas. Que possamos buscar ser cheios do Espírito Santo diariamente, permitindo que ele opere em nós conforme sua vontade, nos transformando à imagem de Cristo e capacitando-nos a cumprir o propósito divino para nossas vidas. Convide o Espírito Santo para guiar cada passo da sua jornada espiritual. Deixe-se encher por ele. Agradeço por me acompanhar nessa reflexão sobre o papel transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Que possamos permanecer sensíveis à sua voz